Olá, bom dia! Donos de áreas de plantio atingidas por incêndio precisaram investir mais no preparo do solo para a próxima safra. Foi o que aconteceu numa fazenda em Rio Verde, Goiás. Dos 100 hectares plantados de milho, 80 foram destruídos pelo fogo. O produtor agora, para correr atrás do prejuízo, investe no plantio de soja. As queimadas vieram e fizeram estragos em várias lavouras aqui da região sudoeste do estado. Além dos prejuízos ambientais, muitos produtores tiveram prejuízos financeiros. Aqui nesta fazenda, que fica a 25 quilômetros de Rio Verde, a situação não foi diferente. O produtor Ricardo Rocha perdeu toda a sua plantação de milho. Cerca de 80 hectares foram tomados pelo fogo. As espigas ficaram mais ou menos como essa aqui, ó, completamente queimada. O Bento de Souza, que é funcionário do Ricardo, ele acompanhou toda essa tragédia e vai conversar com a gente sobre isso. Como que aconteceu, como que começou esse fogo? A gente estava aqui começando a colheita do milho, aí o caminhão estacionado aqui para carregar, deu partida e saiu uma pequena faísca pelo escapamento, surgiu todo o fogo aqui na lavoura. E daí era no horário de meio-dia, com muito vento, fica incontrolável apagar, né? A gente chegou com as máquinas, com água, tudo, mas a gente não conseguiu, ainda queimou aí 80 hectares. E o milho estava prestes a ser colhido, né? Vocês conseguiram colher alguma coisa? Rapaz, estava exatamente no início da colheita, né? Aqui é uma área de 100 hectares, 80 foi queimada, a gente conseguiu colher 20. O restante foi tudo queimado aí pelo fogo. E o que vocês fizeram para recuperar essa terra? Aqui nessa terra aqui agora, nessa lavoura, a gente já fez o tratamento de calcário, passamos uma grade, incorporando o calcário, jogamos já o adubo, o cloreto e estamos agora só esperando a chuva aí para o plantio. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o município de Rio Verde está entre os 3 do estado com maior incidência de focos de incêndios. A cidade ocupa o primeiro lugar quando nós falamos de queimadas nas zonas rurais. Segundo o Corpo de Bombeiros, os números de queimadas em Rio Verde deste ano já são maiores em relação ao ano passado. Mesmo assim, a gente pode observar que a terra já está pronta para um novo plantio. O calcário, o adubo, o cloreto já foram jogados por aqui. O novo investimento será na soja. Por causa desse prejuízo que a gente tivemos com o milho, né? A soja agora será um investimento melhor, né? Tá com preço muito bom. Então a gente fizemos um investimento agora na soja, né, cara? Vamos plantar aqui na fazenda em torno aí de 500 hectares de soja e se Deus quiser vamos ter uma produção boa, né, para poder cobrir o prejuízo do fogo aqui na fazenda. O Ministério da Agricultura afirma que 70 milhões de bovinos e bubalinos devem ser vacinados na segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa. A campanha retornou no começo deste mês, 3 de novembro, e cobre praticamente todo o território nacional. A vacinação vai até o fim de novembro. Você pode conferir o calendário no portal do Ministério da Agricultura. O endereço é esse que aparece aí na sua tela. Se preferir, você também pode ter mais informações com o órgão de defesa sanitária animal aí do seu estado. Novas floradas já ocorrem em várias regiões produtoras de café arábica. A notícia é recebida com muito alívio pelo setor, já que a falta de chuva poderia atrapalhar o andamento da próxima safra. Os cafeicultores estão animados com a safra 2021-2022. Em diversas regiões produtoras, já ocorre a abertura das novas floradas do café arábica, mesmo com o registro de chuvas abaixo do ideal para essa época do ano. Informações do CPEA apontam que as flores foram bem significativas no sul de Minas, em partes do noroeste do Paraná, em Mogiana, São Paulo e no Cerrado Mineiro. Só em Garça, no interior paulista, que as floradas estão atrasadas. Já quanto ao café robusta, o desenvolvimento também está satisfatório. A chuva que caiu nos últimos dias nos estados de Rondônia e Espírito Santo impulsionaram os trabalhos no campo. Mesmo que o tempo firme no mês passado tenha prejudicado parte dos cafezais, as reservas hídricas do estado capixaba permitiram a irrigação e com as chuvas pontuais neste mês, o pegamento dos chumbinhos tem ocorrido sem grandes problemas.
O preço da carne bovina continua subindo no mercado atacadista. Só nos últimos 30 dias, os valores aumentaram 4,83%. É o alimento que mais tem contribuído para a alta da inflação no país. E, segundo especialistas, não tem previsão de baixa. A proteína favorita do brasileiro aceita qualquer tempero, mas ultimamente anda salgada, antes mesmo de chegar à cozinha. Tá difícil, viu? Tá bem difícil. É carne moída de segunda e olha lá. Não é exagero do consumidor. Faz 5 meses que o preço da carne sobe sem parar. Nos últimos 30 dias, mais uma alta de 4,83%. É o alimento que mais tem puxado para cima a inflação. Neste supermercado, quem trabalha aqui já notou uma mudança nos hábitos de compra. Uma troca também de uma mercadoria de primeira por uma carne de segunda. As pessoas procurando não trocar a carne, mas procurando uma carne de valor mais baixo. Desde junho, a carne bovina subiu cerca de 50%. A falta de chuvas no campo, o aumento do consumo durante a pandemia e, principalmente, o crescimento das exportações de carne são os motivos do preço alto, segundo este economista. Enquanto nós tivermos dois grandes vilões, né? Quais são esses dois vilões? O preço do dólar, que estabelece o preço da carne no mercado internacional, e o segundo é a falta de chuvas. Sem dúvida nenhuma, o preço da carne não vai cair. Por quê? Porque as pessoas têm que comer. O tomate está mais caro, segundo informações do CPEA. Os valores subiram nas principais centrais de distribuição. No Rio de Janeiro, a alta chega a 60%. As cotações do tomate subiram na semana passada, conforme apontam dados do Hortifruti CPEA. A caixa de 20 quilos teve uma média de R$ 73,69 na CEAGESP, uma alta de quase 40%. Em Campinas, o aumento foi de 18%, mas as altas mais expressivas foram registradas no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, Minas Gerais, com 60% e 52%, respectivamente. De acordo com pesquisadores, apesar da intensificação de colheita da segunda parte da safra de inverno, as temperaturas estão mais amenas, o que reduziu o ritmo de maturação nas lavouras. Além disso, há diminuição da oferta da primeira parte da temporada, que está próxima do final em várias regiões. A venda de máquinas e equipamentos agrícolas mostra forte recuperação neste segundo semestre. A procura cresceu tanto que tem até fila de espera para alguns modelos. Paulo é produtor de soja e para a próxima safra vai contar com colheitadeira e trator novinhos. Apesar de ser um ano de muita dificuldade por causa dessa pandemia, não devemos esquecer que o agro não parou, nós não paramos. E com isso, o produtor voltou a investir na aquisição de novas máquinas. Em Goiás, o número de equipamentos agrícolas vendidos no mês de setembro quase triplicou na comparação com o mês de janeiro. No Brasil, o setor que começou o ano em queda tem agora um cenário diferente. As vendas desde julho estão em alta de quase 1%. Até o fim do ano, a expectativa é de mais crescimento, entre 5% e 10%. Para a diretora desta empresa de máquinas agrícolas, o setor lucra com a alta do dólar, porque vende seus produtos para o exterior. O produtor está mais capitalizado e, nesse momento, ele faz, então, a sua renovação de maquinário, faz o planejamento para aumento de frota. Com dinheiro para gastar, tem fila de espera para comprar trator que vai até fevereiro do ano que vem. A semeadora que o Frederico comprou, por exemplo, só deve chegar em dezembro. Então nós só iremos usar ela no plantio, provavelmente, da safrinha, né? Segundo dados da Fretebras, o número de fretes para caminhões graneleiros e basculantes aumentou no primeiro semestre. Os aumentos são de 56% e 50%, respectivamente. Os aumentos dos fretes para graneleiros aconteceram com mais força nos estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, enquanto os basculantes tiveram mais registros no Ceará, Pará e Tocantins. Os produtores de melancia estão preocupados com a atual safra no interior paulista. É que diversas regiões estão sofrendo com a falta de chuva e a atual safra da fruta pode estar comprometida. A falta de chuva no interior paulista deve prejudicar a produção de melancia.
Nas cidades de Marília, Oscar Bressani e Itápolis, os agricultores estão lutando para conseguir salvar a safra atual. Além da estiagem, tem também as altas temperaturas em todo o estado. De acordo com informações da equipe do Hortifruti CPEA, na cidade de Marília choveu apenas 47% do que era esperado durante o mês de outubro e apenas 30% em Itápolis. Vale ressaltar que muitos produtores, por não terem uma produção massiva da fruta, não contam com um sistema de irrigação. Neste cenário, as chuvas registradas no final de semana, dias 24 e 25 de outubro, ainda que insuficientes, foram recebidas de maneira positiva. A estiagem tem preocupado produtores rurais e moradores de pequenas comunidades do estado de Santa Catarina. A falta de chuva é um problema que vem desde o ano passado na região e em muitos locais a água só chega por caminhões-pipa e mesmo assim não é o suficiente para resolver o problema. A chuva tem sido escassa, de 10 em 10 dias. Há mais de 3 meses, os municípios do Grande Oeste enfrentam essa dificuldade. Em Xanxerê, a situação é crítica desde setembro. Em parceria com o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil do município está levando água para o consumo animal. No extremo oeste, as cidades de Barra Bonita, Descanso, São Miguel do Oeste e São João do Oeste decretaram situação de emergência. A estiagem já vem acontecendo desde do ano passado, novembro do ano passado, e vem se estendendo durante o ano. A região que eu atuo aqui são 19 municípios e 15 destes decretaram durante março, abril, maio e junho deste ano, decretaram situação de emergência por falta de água pela estiagem. E agora, com o vencimento desses decretos, que são de 180 dias, eles estão renovando. Então, nesse mês agora de outubro, 4 municípios refizeram o decreto de situação de emergência. Em Concórdia, a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário trabalha na construção de cisternas, mas a situação da agricultura é precária, principalmente nas lavouras de milho. Plantamos já 26 sacos, temos com mais 35 para plantar e o problema é que não chove, é mais de meses, daí os milho estão morrendo, estão secando, porque não tem outro resultado se não chover. Em Palma-Sola, as últimas chuvas significativas foram em maio do ano passado. O município também segue em situação de emergência. Isso está afetando principalmente a agricultura, o plantio de fumo, o plantio do milho. Alguns agricultores atrasaram os seus plantios esperando essa precipitação pluviométrica e também a gente já começa a notabilizar um enfraquecimento, principalmente para a dessedentação animal da oferta de água. E isso vai implicar principalmente na bacia leiteira. Também é preocupante a situação do rio que abastece aqui o nosso município. Ele está sendo monitorado pela Casan. Até o momento não enfrentamos um racionamento na cidade, mas se persistir esse sistema com baixa oferta de água, provavelmente o município vai decretar outras diretrizes visando principalmente o abastecimento público. O problema é que as comunidades do interior aqui da região oeste do estado não são atendidas pelas companhias de água de cada município. Elas têm uma rede de distribuição que capta água de poços artesianos, mas nesse período de estiagem os poços secaram e a água só chega nas residências através de caminhões-pipa como esse. Em Chapecó, os moradores recebem água de 2 a 3 vezes por semana, porém não é o suficiente. A gente passa para outra caixa d'água, enche a primeira que está embaixo e depois passa para outra, lá em cima, para 5 famílias usar. Para esse meteorologista da EPAGRE, o problema deve persistir nos próximos meses. As massas de ar seco, elas têm chegado no sul do país e depois se encaminhado para o litoral, certo? E se posiciona no oceano. Esse posicionamento favorece todo o aporte de umidade junto ao litoral que se estende até o Planalto. Ou seja, chove com uma frequência muito grande no litoral, ao passo que no oeste, meio oeste catarinense, a massa de ar seco continua atuando. Digamos que chova 30 milímetros, né, dos sistemas que vão provocar chuva. Desses 30 milímetros que vai cair no chão, na superfície, 20 vão de volta para a atmosfera. E só 10 ali, metade daquilo, vai ficar no solo, né? Então, não é muita coisa para o abastecimento, né? Para as represas, para a geração de energia e principalmente para a agricultura. O importante não é a quantidade de chuva de uma única vez, mas sim a frequência com que ela vem. Por isso é necessário usar a água de forma consciente. Agentes pressionam e os preços da carne de frango recuam. Entenda o porquê. Os valores da carne de frango têm registrado queda na maioria das regiões acompanhadas pelo CPEA. Segundo pesquisadores, a baixa é explicada pela diminuição da liquidez.
Isso porque a procura do consumidor sempre recua na última semana do mês. Além disso, agentes das redes atacadistas e varejistas pressionam o setor, alegando certa dificuldade no repasse das valorizações da carne ao varejo. Apesar desse cenário, alguns colaboradores do CPE estão otimistas, à espera da retomada dos avanços fundamentados no possível aquecimento da demanda na primeira semana de novembro. Além disso, os preços das carnes bovina e suína estão em patamares recordes, o que pode favorecer a demanda pelo produto avícola. O cultivo de pistache tem se tornado cada vez mais popular em Castela Mancha, na Espanha. A safra está ajudando a combater o desemprego e o despovoamento do local. O pistache pode não ser o novo ouro da Espanha, mas é uma solução para os problemas da região de Castela. Agricultores espanhóis costumavam plantar vinhedos, mas os preços de mercado caíram. Agora, a demanda pelo pistache torna a safra atraente. Mas há 20 anos, quando muitas fazendas se estabeleceram, não era tão fácil. O fazendeiro Adrian Roman se preparou para correr o risco. Segundo ele, quando as pessoas o viram arrancar uma vinha do terreno com uma grande quantidade de uvas, o chamaram de louco. Logo depois, ele iniciou a plantação de pistache, que na primeira vez não deu certo. Ele teve de esperar 10 anos para a cultivação dar frutos. Jesus Santiago trabalhava em uma mina. Agora dirige uma empresa de pistache que terá os produtos vendidos na França pela primeira vez. É cultivo rentável, mas hay que trabalharlo muito. É uma safra lucrativa, mas é preciso trabalhar muito. Há 10 anos, muito pouco se sabia sobre essa safra. As pessoas erraram muito. Não tinham material vegetal. Os enxertos não pegavam no solo por causa da temperatura. Hoje em dia, a mudança climática tem favorecido muito. Há muito mais conhecimento e o cultivo em Castela-La Mancha pode ser realizado com perfeição, diz Santiago. A dia de hoje se pode levar em Castela-La Mancha o cultivo perfeitamente. Esta área da Espanha, com temperaturas altas, baixa umidade e poucas geadas, é particularmente adequada para o cultivo de pistache. Os agricultores dizem que o clima contribui para que as nozes tenham um sabor especial. De acordo com Davi Pérez, gerente-geral da comunidade agrícola El Campo, o pistache tem maior intensidade no paladar, no sabor e aromas. A comunidade agrícola ou sociedade agrária de Vila Canhas movimenta entre 2 e 3 milhões de euros por ano. De acordo com o Instituto Regional de Pesquisa e Desenvolvimento Agroalimentar e Florestal, na Espanha existem atualmente cerca de 50 mil hectares de pistache. Estima-se que as plantações estão crescendo em 10 mil hectares por ano e podem chegar a 300 mil hectares de pistache nos próximos 10 ou 15 anos. Especialistas afirmam que, do ponto de vista agrícola, a Espanha não tem concorrência na Europa e pode enfrentar os maiores produtores mundiais, como o Irã e Estados Unidos. As empresas espanholas exportam 80% da produção para a Alemanha, França, Itália e Reino Unido. Especialistas e agricultores concordam que o futuro é otimista, desde que o clima e o bom manejo do solo continuem. O indicador do grão do milho subiu 23% em outubro. Essa é a maior alta desde 2007, quando a saca chegou a custar R$ 81. Atualmente, sai por R$ 78. Entenda os motivos. De acordo com informações do CPEA, os valores do milho estão em alta desde o mês passado. Na parcial de outubro, o indicador já subiu expressivos 23%, fechando a R$ 78,82 a saca de 60 quilos. Esse é o maior valor registrado desde novembro de 2007, quando a saca chegou a custar R$ 81. Segundo pesquisadores, o forte avanço das cotações está atrelada à retração de vendedores, às aquecidas demandas externa e interna e às altas nas exportações. A agricultura diversificada pode ser uma opção para grandes e principalmente pequenos produtores rurais que querem ter mais opção de renda. Exemplo disso é um fazendeiro que resolveu plantar 3 tipos de cultura e ainda produzir leite. Esse é o Cláudio, dono da propriedade, conhecido pelo empreendedorismo. O técnico em agropecuária tomou uma decisão arriscada há alguns anos. Ao contrário da maioria dos produtores rurais da região, ele não investe apenas em um ramo. Na fazenda existem plantações de laranja, seringueiras, soja
e também produção de leite. Assim, ele não fica refém de um tipo de atividade apenas. A gente tem de diversificar ao máximo. Se uma cultura às vezes está boa, outra às vezes está ruim, então você não fica à mercê apenas de uma opção, né? Às vezes você acerta na laranja, no meu caso, às vezes a soja está ruim, né? Então você contrapõe, né? E acaba que você mantém a atividade, no geral, rentável. A plantação de laranjas é a principal atividade do Cláudio. São 90 hectares com quase 40 mil pés da fruta, que produzem praticamente o ano todo. Caminhões e caminhões saem carregados da variedade da laranja Pera Rio, com destino a Goiânia e outras grandes cidades. A produtividade está em alta. Um pé da fruta chega a render até 4 caixas por ano, cada uma com 40 quilos, aproximadamente 250 laranjas. E para ter essa produção é preciso irrigar o laranjal. Sem irrigação, na nossa região, não dá. O pé de laranja não suporta ficar aí 3, 4 meses, que é normal, sem irrigação. Quanto à plantação de seringueiras, Cláudio também conta que não tem o que reclamar. O seringal produz de 9 a 10 mil quilos de látex por mês. As árvores são sangradas de 3 em 3 dias. Enquanto umas produzem, outras descansam. Para aumentar a produção de leite, o Cláudio investiu em tecnologia. Colocou ordenhadeira mecânica e construiu um espaço climatizado para abrigar os animais, com esses ventiladores gigantes instalados na cobertura. Isso combate o estresse térmico do animal, causado pelas altas temperaturas, que fazem com que as vacas produzam menos leite. Com a mudança de espaço, a produção por animal aumenta em até 4 litros de leite por dia. Sem tecnologia não produz. Hoje nós temos de trabalhar em cima da tecnologia. Colocar o custo no papel, os mínimos detalhes, porque principalmente no leite, os pequenos detalhes, pequenas despesas fazem diferença. A margem é muito pequena. Um pequeno deslize, às vezes você deixa de ganhar dinheiro e passa a perder dinheiro. Só que custa caro manter tanta tecnologia. Por isso, Cláudio resolveu colocar em prática outro projeto e instalou a primeira usina fotovoltaica da região, mais conhecida como Usina de Energia Solar. É um sonho antigo. Há 2 anos que a gente está trabalhando para inaugurar isso aqui. Graças a Deus nós começamos há 2 meses trabalhando e funcionando. O custo da energia elétrica na propriedade rural é muito caro. Nós temos irrigação, muitos motores para funcionar toda a fazenda. Então era um sonho antigo nosso que realizamos. Hoje nós estamos produzindo em 900 kWh e mantém toda a demanda das minhas fazendas, da irrigação da laranja, da ordenha e da minha casa, das minhas lojas. Então hoje eu estou autossustentável. A arroba do boi chegou à casa dos R$ 270 e atingiu um novo recorde diário. Entenda. No começo da semana passada, o indicador fechou a R$ 274,70, superando o recorde real anterior de R$ 269,87, que havia sido observado em novembro de 2019. No final da semana, porém, os valores recuaram, fechando a R$ 268,80 a arroba do boi. Na parcial de outubro, o indicador registra avanço de 4,71%. Segundo pesquisadores do CPEA, o impulso segue vindo da baixa oferta de animais para abate e da demanda aquecida, especialmente para a exportação. Você já ouviu falar da casca de cacau como adubo? Nossa equipe visitou uma fábrica de chocolates do Vale do Itajaí que usa o material como fertilizante para plantas. Quem é que não gosta de chocolate? Difícil, né? Mas nesta fábrica no Vale do Itajaí, a produção desta delícia vai muito além do convencional. Por aqui, a sustentabilidade é levada a sério. A gente acredita que a sustentabilidade deve percorrer toda a cadeia produtiva. Então, desde os produtores de cacau,
que cultivam os nossos cacaus em sistemas agroflorestais, até o produto final. Nós estamos num país privilegiado, que tem todos os insumos para a produção de chocolate. Então a gente tem contato com os nossos cacauicultores, que estão pertinho, né? No sul da Bahia, no Pará, é perto. A gente conhece as fazendas, de que maneira eles estão trabalhando, se eles estão respeitando as pessoas que trabalham com eles. Desde a água da chuva, que é usada para regar a estufa, até a produção. São 15 toneladas de chocolate por mês, tudo sustentado com energia solar. A novidade é que a casca do cacau, que antes ia fora, agora também é aproveitada na jardinagem. Dá para imaginar ter um jardim com cheiro de chocolate? Pois é, e tudo isso começa aqui, no pé do cacau, que a gente sabe não é comum aqui no sul do Brasil, por isso nós estamos em uma estufa. Mas para produzir todo o chocolate desta fábrica, são trazidas por ano cerca de 60 toneladas de cacau, que vem do estado do Pará e também do sul da Bahia. As amêndoas de cacau vêm seca do produtor, a gente torra elas e quebra, separando em nibs, que vai para o processo do chocolate, e as cascas, que vão para o processo de adubação para jardinagem. 1 quilo da casca do cacau é comercializado por cerca de R$20. E as experiências dentro da empresa são muito positivas, já que o adubo possui diversos nutrientes. Como a gente trabalha desde as amêndoas de cacau até o chocolate, as cascas das amêndoas de cacau não podem ser utilizadas no chocolate. E é um produto super rico e a gente falou, meu Deus, não podemos usar como resíduo. Como a gente também está no programa Lixo Zero, com redução de resíduo, a gente procurou um uso comercial, que outras pessoas também podem utilizar. A gente está num local que a terra não é muito rica. E se a gente vê o desenvolvimento das plantas essa primavera, são mudas novas, eu acho que foi super bacana. A casca de cacau, ela contém 2,5% de nitrogênio, 1% de fósforo e 3% de potássio e outros micronutrientes que ajudam na adubação. Então a gente pode pegar a casca e botar ou no vaso ou em canteiros. Além de fazer bem para as plantas, o adubo natural repele as formigas e ervas daninhas e retém a umidade enquanto vai se decompondo. Mas atenção, quem tem animaizinhos em casa deve tomar cuidado. Eles não podem comer, porque é o mesmo esquema do chocolate. Todos os animais não podem comer, tanto que podem fazer mal. E aí, gostaram da ideia? Que tal plantas com cheiro de chocolate? O feno é uma das melhores opções quando a alimentação do gado fica escassa, principalmente no período de inverno, em que os pastos ficam bem precários, né? Mas produzir o feno tem dificuldades também. É o que você vai ver agora na reportagem de Francine Padilha. O pasto seco, com a grama rala e amarelada, está longe de garantir nutrientes para o gado. Nessa época do ano, com a escassez da chuva, o cenário não tem como ser diferente. Mas aqui o estoque de alimento está garantido. É na própria fazenda, em Caçapava, que Paulo produz o feno. Entre os meses de março e junho, o trabalho no pasto não para. Quando a grama atinge 40 centímetros de altura, é hora de cortar. No próprio terreno, acontece o processo de secagem. E a máquina se encarrega de fazer os fardos que seguem para o galpão. Em média, a fazenda produz 15 mil fardos como esses, que são suficientes para garantir a alimentação para a criação por aproximadamente 5 meses, que é o período de seca. Como é que começa esse processo? Na realidade, foi a escolha de uma gramínea, né, especial, que é a Tifton 85. É uma grama que tem os nutrientes com alto teor de proteínas. Ela chega a 20% e com isso a gente formou as pastagens, fez as pastagens rotacionadas, que durante o verão ela se mantém verde e suple os animais que estão a campo. E nesse período de março até junho a gente faz o feno, que a gente corta, desidrata, mais ou menos em torno de 85%, e empacota eles para guardar, para ficar até mais ou menos setembro,
tratando desses animais. Agora, esse processo de secagem, ele leva quanto tempo? Normalmente num sol desse é 2 dias, 48 horas mais ou menos, ele já está desidratado. Porque precisa estar realmente bem seco para poder estocar. Isso, ele não pode ter um índice alto de umidade, ele no máximo 15% só que se mantém nele, para poder guardar ele num ambiente bem arejado. E isso aqui é o suficiente, por exemplo, para alimentar os cavalos da fazenda, né? Só esse feno já é o suficiente? Ou já precisa? Seria suficiente. Na realidade, se o animal trabalha muito, se ele é de competição, ele precisa de mais energia, mais proteína, a gente supre ele com rações que tem no mercado aí. Mas ele, com o feno, ele já consegue se manter saudável, com energia para poder trabalhar, e o gado também para poder se reproduzir, o cavalo, e tudo isso aí regula o organismo do animal. E isso aqui a gente consegue conservar os nutrientes dessa maneira? Por 8 meses ela ele fica. Fica com a mesma condição que se estivesse no pasto. O interessante é que no pasto ele chega a dar 18% de proteína e no feno ele dá 20%, 21%. Na realidade eu não estou tirando a proteína, eu só tiro a água que está nos talos dele. Além de garantir alimento para o gado, Paulo também comercializa o feno para pequenos criadores da região. É muito procurado. Nessa época da seca, inclusive, falta o feno para o mercado. É um mercado deficiente, que é uma coisa que dá trabalho também para fazer, né? Você tem que ter todo um maquinário, tem que ter todas as máquinas, o trator, tudo para poder fazer. É um custo alto. E a própria área também, a própria área, né? Tem que ser uma área adequada, né? Que você tem que repor nutrientes, então é uma coisa que dá trabalho e que é rentável. Um fardo com 12 quilos garante 5 dias de refeição para os cavalos da fazenda. E é com eles, alimentados e bem tratados, que seguimos até a área onde estão as cabeças de gado. Depois desse processo de desidratação do feno, antes de alimentar o gado, eles fazem uma outra mistura que é para garantir mais energia para o gado, né, Paulo? A gente está vendo aqui o feno e ali do lado tem uma silagem, né? O que é essa silagem? Explica pra gente. Na realidade a gente dá energia, proteína para o gado e uma suplementação de sal proteinado. O feno nada mais é que é para melhorar essa digestibilidade. A gente vem passando agora por um momento de seca que faz muito tempo que não passa, e todo ano a gente faz esse preparado. A gente mistura o feno com o silagem, mais o proteinado, e dá essa suplementação para o gado na seca. Agora, o que é essa silagem que o Roger está misturando um pouquinho, né, de silagem com o feno? O que é essa silagem? Ela é uma silagem produzida aqui na fazenda, onde nada mais é do que o milho inteiro. Ele é triturado e guardado num silo. Desse silo a gente mistura mais ou menos sempre a mesma quantidade de feno. É claro que o feno é mais leve com a silagem, e passa para a alimentação do gado, todo dia isso. Até o mês de outubro, o feno vai suprir as necessidades da criação por aqui. Depois disso, a chuva é bem-vinda. Esse ano está passando por um problema muito sério de seca, não choveu ali de março para cá, choveu muito pouquinho. Então agora com essa chuva melhorou, os pastos já estão começando a brotar, mas está vindo mais frio por aí, né? Então temos que guardar o feno para continuar cuidando dos animais com o feno. Os preços do suíno vivo e da carne de porco também seguem em alta. Uma das causas é a exportação, que apresenta ritmo forte. O movimento de alta nos preços do suíno vivo e da carne ficou mais forte na segunda quinzena de outubro. Segundo pesquisadores do CPEA, enquanto a oferta de animais para abate segue restrita, o que consequentemente limita a produção de carcaças e cortes, as exportações da carne se intensificaram no mês passado. Além da oferta reduzida e da demanda aquecida por parte da indústria, os preços elevados dos principais insumos da atividade, como milho e farelo de soja, motivam produtores a buscarem maiores valores na comercialização do suíno vivo, no intuito de garantir a rentabilidade da atividade.
Para as carnes, agentes do setor reajustam os preços para seguir a tendência do vivo, mas já indicam dificuldades no repasse ao atacado. O calorão e a pouca chuva dos últimos meses prejudicaram o cultivo de muitas frutas e, de quebra, elevaram os custos de produção. Cítricos como limão e laranja estão com os preços mais azedos. Na casa da Helena, frutas não podem faltar. Ela consome de todas as maneiras, principalmente em forma de sucos e refrescos. O de laranja é o preferido dela, porque além de saboroso, é refrescante e saudável. Saborosa, refrescante, ajuda na imunidade, vitamina C. A bióloga aposentada afirma que sempre teve uma relação de amor com as frutas. E quando chegou aos 60 anos, o consumo aumentou ainda mais. O que não está bom nos últimos dias, além do preço elevado, é a qualidade de algumas frutas, como a laranja. Os preços estão azedos, né, para a laranja. E também ela está com menos suco. A quantidade do suco dela está reduzido. Para se ter uma ideia, os valores médios da laranja pera in natura, pagos aos principais citricultores do estado de São Paulo, aumentou quase 20% nos últimos 23 dias. E se levarmos em consideração o acumulado nos últimos 2 meses, a alta chega a 41%. No caso do limão Tahiti graúdo, o reajuste foi ainda maior. A fruta, que era vendida a menos de R$ 3,00 o quilo antes da pandemia, chega a custar atualmente R$ 8,50 em Marília. Mesmo assim, o consumo das frutas cítricas como a laranja, o limão e a moricote segue em alta. A explicação para este cenário está nas temperaturas, que também estão elevadas. A Helenice, por exemplo, não abre mão de um suco refrescante para espantar o calor e matar a sede nos dias quentes. Não deixei de consumir porque já tenho esse hábito e é um hábito saudável que você tem que estar incorporando cada vez mais na alimentação. Não dá para deixar de consumir frutas e verduras. Além do aumento no consumo, o calor e a estiagem também são apontados como responsáveis pela queda na qualidade e na oferta deste tipo de fruta. Já que, nesta época do ano, os pomares têm uma dupla missão: manter os frutos grandes que estão em processo de maturação e também desenvolver os novos frutos que já estão chegando. Se essas plantas estão nessa situação de depauperamento, que nós podemos dizer, né, a planta está debilitada, como que será a formação desse fruto? Essa planta vai conseguir suportar aquela carga de frutos ou vai ter um abortamento de fruto muito grande e muito intenso? Provavelmente, aqueles pomares que têm ali já algum outro problema, seja por questão de idade, pomares mais velhos, plantas doentes, essa fixação de fruto, esse suporte de fruto não será bom. A laranja-lima foi outra fruta que sentiu bastante os efeitos do clima. Neste varejão, o quilo passou de R$ 4,15 para R$ 5,65 nos últimos 20 dias. A boa notícia é que depois de vários aumentos consecutivos, a tendência para as próximas semanas é de um período de estabilização, seguido de queda nos preços. Eu acho que a chuva já vai começar a entrar mais em épocas normais, né, de chuva, mas eu acho que agora vai estabilizar eu acho que mais um mês, mais ou menos, vai começar a ter a queda de preços no geral de frutas cítricas. Os preços da mandioca caíram cerca de 9%. Essa baixa pode ser explicada pelos trabalhos de colheita nas regiões produtoras. E, segundo os agricultores, está bem abaixo do esperado. Os valores da mandioca registraram queda nos últimos dias, pressionados pela combinação entre maior oferta e demanda enfraquecida. Segundo informações do CPEA, produtores elevaram o volume ofertado devido à maior umidade do solo e aos preços ainda considerados atrativos. Porém, a quantidade disponibilizada permanece abaixo das expectativas porque muitas lavouras ainda não estão prontas para serem colhidas. A demanda, por sua vez, diminuiu por conta do menor ritmo de moagem nas indústrias de fécula e de farinha de mandioca. Assim, na semana passada, o preço médio a prazo para a tonelada de mandioca foi de R$ 500,31, uma baixa de pouco mais de 9% frente à média da semana anterior. Nem o céu é o limite para mulheres que estão enfrentando o desafio de entrar num mercado de trabalho dominado pelos homens. Um setor em que elas se destacam é o da aviação agrícola.
Num mercado predominantemente masculino, ela se destaca. A Joelise é a única instrutora mulher de aviação agrícola do país. Ela atua no aeroporto de Carazinho, no Rio Grande do Sul, que tem uma das 5 escolas de treinamento do Brasil. A aviação agrícola, dentro da aviação civil, é a mais perigosa que tem. Por quê? Porque a gente voa muito baixo, a gente voa perto do obstáculo, a gente voa com a aeronave geralmente no limite máximo de peso que ela pode carregar, então a aeronave está sempre também no limite de sustentação, então isso deixa o voo mais perigoso também. Aos 31 anos, a gaúcha teve que trilhar os próprios caminhos para se firmar nesse mercado. Há cerca de 1.600 homens habilitados no país e apenas 9 mulheres. A Lilian está se formando agora. Aos 27 anos, ela largou o curso de Direito para voar mais longe. Para conseguir a habilitação emitida pela ANAC, são necessárias as formações em piloto privado, piloto comercial e 370 horas de voo. Aí sim, começa o curso para pilotar aeronaves agrícolas, que tem duração de 45 dias. Às vezes a gente recebe um olhar meio desconfiado, será que voa, será que vai fazer direito? Mas com certeza as mulheres têm total capacidade, assim como os homens. O que influencia de verdade é o desejo, você desejar de fato fazer aquilo, desenvolver a tua atividade. As cotações do trigo no mercado de lotes estão em alta, tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul. Os valores subiram e a nova colheita segue a todo vapor nas duas regiões. A colheita da nova safra de trigo caminha para o fim no Paraná, maior estado produtor do país. No Rio Grande do Sul, as atividades no campo se aproximam de 1/3 da área. Apesar disso, pesquisas do CPEA mostram que os valores do trigo e dos derivados continuam avançando no Brasil, influenciados especialmente pela baixa nas vendas por parte de produtores. Além disso, a alta nos preços externos e a estimativa de redução na safra da Argentina também sustentam as cotações no Brasil. Os preços do trigo no mercado de lotes subiram um pouco mais de 5% no Paraná e cerca de 8% no Rio Grande do Sul, fechando respectivamente a R$ 1.343,56 e R$ 1.311,02 a tonelada. A informação é do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. Agora você vai conhecer a carabina, uma cabritinha que viralizou nas redes sociais depois de ser flagrada passeando num shopping no interior de São Paulo. E olha, além de tudo, ela é vaidosa, faz até pose para tirar fotos com os fãs. Famosa nas redes sociais, por onde quer que ela passe, chama a atenção. E não pode ver uma câmera que já faz pose. É praticamente uma blogueirinha do mundo animal. E os paparazzis ficam de olho em tudo que a cabra faz. E foi essa imagem da carabina dando uma voltinha no shopping que virou notícia. Os fãs não resistiram a tanta fofura. E vocês pensam que a carabina gosta de ir ao shopping só para passear? Que nada, ela também vai para comprar vestidos de todas as cores. Parece uma modelo desfilando nas lojas. Ela tem roupas até para os dias de chuva. E quem vê assim, acaba pedindo para tirar uma foto. A Thaís mesmo é vizinha e já pediu para fazer selfie várias vezes. Ela é muito simpática, a gente passa, ela consegue fazer carinho nela, tira foto, ela vem e anda com todo mundo. A Ana Beatriz conta que a ideia de ter uma mini cabra de estimação veio de repente. Foi de uma veterinária amiga minha que comentou que tinha um criador de mini cabra e era o sonho que eu sempre tive de ter um animal assim diferente, uma cabrinha, e não era possível a ponto de estar no apartamento e tudo. E ela acaba sendo criada como uma cachorrinha. A cabrita usa coleira, adora passear, é carinhosa, comilona e tem um hobby: andar com a cabeça para fora da janela do carro. E se já não bastasse isso, ela ainda faz xixi no lugar certo. Um DNA que até parece canino. E assim a gente vai encerrando o Record News Rural de hoje. Muito obrigada pela companhia e audiência. Até a próxima. Tchau!